que é a última posição, e eu estudo bem isso aí, porque tem alguns processos em que eu discuto esses relatórios, e por isso que eu fiz essa anotação de plano. O que restou decidido nas últimas decisões da 6ª turma do STJ? Entendi o que o STF está falando, que se tiver investigação, poderia pedir, mas se não tiver inquérito policial instaurado, não pode pedir. E não tinha o inquérito. Não tinha, E aí a discussão que a gente tem, depois os advogados colocaram agora, e por isso que eu falo com um pouquinho mais de firmeza, porque eu só tinha feito uma anotação, não tinha ido até o fim, e tem alguns outros procedimentos ligados a este inquérito policial que nós não temos acesso, porque a juíza ainda não liberou. Então, eu fico com mais certeza de falar que há uma grande discussão sobre a validade dessas provas. Porque com essas provas, o que ele fez com esses relatórios? Ele pediu relatório de um monte de gente. E todo mundo que apareceu naquele relatório foram pedidos outros relatórios. E aí que aparece o nome das pessoas, como Deolane, aparece o nome do Nivaldo Lima, que é o Gustavo Lima, aparece o nome de outras pessoas. Estou falando só essas, porque já são as duas conhecidas, para não colocar o nome de todas as pessoas, porque eu acho que isso é... Já fizeram muito estardalhaço com relação a algo que, para mim, dificilmente virará um inquérito político, vai virar uma denúncia, uma acusação criminal. Mas aí ele pega tudo aquilo e vê para quem foi remetido o dinheiro. E fala, olha, essas pessoas estão com incompatibilidade patrimonial e por isso eu tenho indicativo de lavagem. Então, recebeu mais do que declarou e assim por diante. Aí você começa a analisar uma questão de contas. Por exemplo, o da Deolane tem uma discussão com relação a ela de uma Lamborghini que teria sido comprada primeiro em nome de uma das empresas do... De 4 milhões de reais. Isso. E que depois essa Lamborghini foi passada para a empresa dela, que custaria 4 milhões de reais. Só que o que as pessoas têm que entender é o seguinte, quando eu falo de lavagem de dinheiro, não basta eu ter uma incompatibilidade patrimonial, porque eu não tenho no Brasil o crime de enriquecimento ilícito. No Brasil eu tenho o crime de lavagem de dinheiro. E o que é o crime de lavagem de dinheiro? É um crime que surge pra gente em 98, já na segunda geração da lavagem de dinheiro no mundo, vira lá. Reduzindo toda uma aula que eu dou em 3 horas em 20 segundos. No mundo a gente precisava coibir tráfico de drogas. Não tinha como coibir o tráfico em si. Então você foi atrás do dinheiro do tráfico de drogas. E aí, por mandados de criminalização internacionais, feitos de diversos organismos, obrigou os países que querem comercializar entre si a ter legislação que pegue ali o tráfico de drogas e que pegue a lavagem de dinheiro. Portanto, na primeira geração, a lavagem de dinheiro é ligada só a drogas. Numa segunda geração de leis, que foi quando o Brasil entrou em 98, já tinham outros crimes, como terrorismo, financiamento de terrorismo. Então você começa a incluir outros crimes, crimes contra a administração pública e outros tipos penais. Sonegação de bens, por exemplo, sonegação fiscal. Nessa segunda geração não tinha. Então a gente não tinha crimes tributários. Eram apenas aquelas condutas que estavam previstas na lei de 98. Em 2012, nós mudamos essa lei. E essa lei passa a admitir, como objeto de lavagem, tudo que vier de uma infração penal antecedente. Infração penal, nós temos 2 tipos. Ou é crime, ou é contravenção penal. As mais sérias são consideradas crimes. Então são aqueles crimes que estão na nossa legislação que levaria a pessoa a cumprir pena no sistema penitenciário ou a cumprir outras medidas alternativas ou pagamento de multa. Contravenção penal não é crime, mas ela continua sendo uma infração penal. E nós temos uma lei chamada Lei das Contravenções Penais, que no seu artigo 50 tipifica os jogos de azar, que sempre a gente entendeu como aqueles jogos de azar, basicamente o jogo do bicho. Basicamente era o jogo do bicho, que é o que a gente sempre teve. O que o delegado sustenta no inquérito policial? Que há uma mesclagem de dinheiro do jogo do bicho, da Caminhos da Sorte, com a Esporte da Sorte, e que as é de pai e filho. Porque pega o nome dos pais, do filho, começa a fazer tudo isso, e que as condutas do jogo em aposta esportiva e o jogo do Tigrinho, e tem outros jogos que são similares a esse, eu não conheço muito bem porque eu não entro nessas plataformas, e outros jogos similares a esse se caracterizariam como infração penal antecedente por serem jogos de azar. Aí vem a defesa consistente,
muito consistente da Esportes da Sorte e do Sr. Darwin e dessas pessoas falando, peraí. Nós estamos falando de uma legislação até 2017, eu tô falando de 2018 para frente. Porque as coisas mudam. Porque eu tenho 3 gerações, isso é a defesa deles, tá? Eu tenho 3 momentos distintos. E eu não posso misturar uma coisa com a outra. Eu não posso dizer que é tudo a mesma coisa, não é? Até 2018, por que as pessoas iam para Curaçao e montavam as empresas em Curaçao? Paraíso fiscal. Que é um paraíso fiscal. E não só um paraíso fiscal, mas era um paraíso fiscal cuja ele pertence à Holanda, né? Então, e ele é um país ali que ele tem uma regulamentação muito mais fácil das empresas cumprirem para abrirem essas bets ou essas casas de jogos, como a Blaze, por exemplo. A Blaze está lá em Curaçao. Ela é uma sociedade que está lá, acho que chama Prolific, alguma coisa assim, ela está lá em Curaçao. E todos, até 2018, como era um país que tinha regulamentação, todo mundo ia para Curaçao ou algum outro país, na Indonésia, abrir essas casas, porque lá fora era regulamentado e no Brasil não era regulamentado, não tinha esta regulamentação. Então foi comum as pessoas abrirem lá, né? A própria Esportes da Sorte, ela tem a empresa dela aberta lá. E ele tem uma outra empresa, que é a empresa dele, que é de gerenciamento de marketing, que tem prestação de serviços para essa outra empresa. E que o delegado entende que a Esportes da Sorte, ela não está lá em Curaçao. Ela está nessa sede em Recife dessa empresa de marketing. Que a defesa fala não. Só que a defesa vai um pouco mais além. E fala, olha, você está confundindo o que é jogo de azar do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais com aquilo que eu faço. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a Caminhos da Sorte ou com o jogo de bicho. Mas eu faço sim, e ele assume na defesa. Eu tenho aposta esportiva, que desde 2018 está regulamentada, está previsto na nossa legislação. E a partir do momento que você prevê na legislação a aposta esportiva, você sai da possibilidade de enquadrar como um jogo de azar da Lei de Contravenções Penais, do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. Porque eu não posso dizer que é crime, vira lá, uma coisa que o direito autoriza. Se o direito autoriza de um lado, ele não pode criminalizar de outro. Porque para as pessoas entenderem, só é crime algo que já está em outro ramo do direito. Nunca vou criminalizar primeiro para depois ir para o direito civil, direito tributário, direito constitucional. Nunca. Tem que ser de algum ramo do direito para eu poder criminalizar a conduta. Por quê? Porque eu estou falando de direito à liberdade, que é o principal bem das pessoas depois do direito à vida. E se eu não tenho esse direito, eu não consigo exercer nada. Então, o único ramo do direito que consegue te jogar efetivamente atrás das grades por um bom tempo é o direito penal. Salvo a exceção lá do direito civil com relação ao pagamento de pensão, que são 30 dias. Mas é o direito penal. Então, por isso, por ser o ramo do direito mais duro com as pessoas, ele também tem essa particularidade dele ser subsidiário. Só vai ter direito penal se não tiver no outro ramo do direito. Então, o que eles colocam? Aqui, peraí. A tua argumentação valia até 2017. Se a lei de 2018 me coloca a possibilidade, a existência de apostas esportivas, eu não posso dizer que isso é jogo de azar e que isso é contravenção penal. Para as apostas esportivas, isso ficou muito simples. Muito simples de a gente colocar. A lei, até colocar a lei, o número da lei para as pessoas quiserem consultar, 13.756, que foi de 12 de dezembro de 2018. Para as apostas esportivas foi muito simples, foi muito claro. A grande questão ficava sempre sendo a discussão com relação ao famoso jogo do Tigrinho. A Bet. Essa joga desses jogos virtuais online, onde eu não dependo de um evento que eu estou vendo para ter o ganho. Só que aí o problema é a opção do nosso legislador. E a opção do nosso legislador foi prever, na lei de 2023, a coexistência de diversas modalidades de jogos diferentes. Então são diversos jogos que estão previstos nessa lei de 2023, que é a lei 14.790. 14.790, que foi lá do dia 29 de dezembro de 2023. Apagar das luzes. Como acontece muitas vezes. Muitas vezes a legislação acontece isso. E nesta lei, de 29 de dezembro de 2023, foi previsto
tanto as apostas esportivas, e por isso que vocês estão vendo as listas, e por isso que você estava preocupado se a Esportes da Sorte estaria ou não numa lista federal do Ministério da Fazenda, por conta da regulamentação do Ministério da Fazenda. Só que lá foi previsto também o jogo virtual online. E a partir do momento em que ele prevê e autoriza, como é que eu posso falar que aquele jogo virtual online vai se caracterizar como uma contravenção de jogos do azar? Se o nosso legislador foi. E aí você tem uma característica própria das leis penais. Elas vão sempre retroagir em favor do réu. Se aquilo era crime e deixou de ser crime, ele deixou de ser crime para todo sempre. Então isso que é a nossa grande questão, que a gente vai ter discussão ali, que é uma discussão com relação à infração penal antecedente. Podemos ter uma discussão se ele conseguir fazer. É uma discussão, peraí, mas ele na época era crime, na época não tinha regulamentação e tal recurso foi movimentado através deste expediente que virou tal bem. E aí para lavagem, o que você tem na lavagem? São 3 operações que as pessoas podem gravar de uma forma simples usando o ODI. Ocultação, dissimulação e integração. Na ocultação, você oculta a origem ali daquela infração penal antecedente. Você realiza algumas operações onde você vai dissimular a origem e depois você torna aquele dinheiro integralizado de uma forma que você se afastou daquela origem. Não é pura e simplesmente a utilização do produto do crime, mas você realiza determinadas operações para isso. Quando o delegado viu um monte de dinheiro passando por uma empresa chamada Paybroker. Pela Paybroker, isso. Paybrokers. Por esta empresa que movimentou, quantos foi? A Carla sabe melhor até os valores. Acho que foi 2 bilhões, né? Ela movimentou numa primeira rodada 2 bilhões e depois 3 bilhões. Mas é uma empresa que é uma facilitadora de pagamentos. Aí, de novo, isso volta para uma alta especialização. Por quê, Vilela? O que a gente tem? O direito penal econômico, ele é altamente especializado. Você não está falando de uma facilitadora, de uma empresinha que foi aberta para receber dinheiro, pulverizou aquele dinheiro e fechou. Não, você está falando de uma das maiores empresas do país de facilitação de pagamentos, que é uma modalidade que está regulamentada pelo Banco Central do Brasil. Então, o que você precisa verificar dessa empresa? Se ela cumpre os requisitos que estão lá se ela tem no licença. Banco Central do Brasil, porque se ela está sob a tutela do Banco Central do Brasil, ela está sendo fiscalizada pelo COAF. E ela tem também que informar o COAF, adotar as medidas necessárias. Então, o que eu coloco desta operação? Eu não vi na parte que eu tenho do inquérito policial, em tudo isso, nessas 5.000 páginas, nenhuma discussão da autoridade policial sobre essa legalidade, tanto pela lei, quanto dessa facilitadora de pagamento. Eu vi ele trazendo as pessoas, a Deolane, por exemplo, para uma discussão de que ela teve uma conta fechada em um determinado banco, porque o banco entendeu por fechar a conta porque havia indicativos de possível lavagem de dinheiro. Mas os bancos têm essa autonomia de ir lá e cortar a conta da pessoa se a pessoa não apresentou aquele documento que o banco entendia que tinha que ser apresentado. Não quer dizer que a pessoa praticou lavagem. Tem a discussão da Deolane com relação ao quê? A trazer para o seu patrimônio um determinado veículo que passou na mão da Esportes da Sorte. Foi isso que trouxe ela para o caso. Foi uma Lamborghini que custava mais de 4 milhões de reais. Sim. Ela pegou do Darwin Filho, né? Isso. E por fim, ali da Deolane tem uma questão das rifas. Só que isso, veja, são questões que são trazidas como consequência sempre da primeira diligência realizada lá atrás, que foi aquela quebra de sigilo, que foi a discussão do relatório de inteligência financeira. Vai ter uma discussão nesse processo sobre a legalidade deste relatório de inteligência financeira, porque você vai precisar verificar se já havia uma investigação sendo instaurada. Se tiver, aí você tem um princípio chamado serendipidade. O que esse princípio fala? Tudo aquilo que decorre, aquelas provas de outros crimes que foram cumpridas dentro da legalidade, eles me permitem instaurar outras investigações para apurar outros crimes. Mas por outro lado, Vilela, se for entendido que aquela prova inicial ela era ilícita,
tudo cai junto com a outra. O que eu coloco numa situação como essa, enquanto